É com muita alegria e cumprimento a todos para a nossa segunda aula do curso bíblico de escatologia. Primeiramente, gostaria de convidá-los a inclinar a fronte e orarmos ao Senhor. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, e individualmente de cada um de nós. Te somos gratos pela nossa vida e a nossa saúde, as tuas bênçãos e a tua guarda sobre nós. Abençoe-nos ao abrir a tua palavra, nos iluminando e nos inspirando com o teu Santo Espírito, para que possamos não só compreender, mas ter condições de praticar e transmitir aos que nos cercam, para a tua honra, tua glória e teu louvor. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Revisando a aula anterior, em uma pequena síntese, nós poderíamos já citarmos o verso 1 e o verso 2, lembrando que nesses dois versos, a palavra de Deus deixa clara, bastante claro, que o universo, que é infinito, já vinha sendo criado numa eternidade passada. E numa dessas fases, esse planeta nosso, a Terra, havia sido criada, contudo, deixado sem forma e vazia, como diz o relato bíblico, com trevas sobre a face do abismo. Contudo, o que nós encontramos a partir do verso 3 do capítulo 1 de Gênesis até no capítulo 2, verso 25 de Gênesis, trata-se claramente dos 7 dias literais da criação de Deus, relativo à estruturação, à formação e povoação do nosso planeta. Vimos que no primeiro dia haja luz. A luz veio ao mundo, ao nosso mundo. Curiosamente, poderíamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João e ver como está relatado esse episódio ali nesse texto. São João capítulo 1, verso 1 ao 5. No princípio, o mesmo princípio, era o verbo. Verbo quer dizer ação. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Observe o verso 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ainda não tinha sido criado. Mas outros seres foram criados em várias partes do universo. Como nós vimos na aula passada, Apocalipse 12, 12. E os homens que seriam criados aqui e agora, também. Quem seria a luz deles? A razão deles? O próprio Deus. A luz, verso 5, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando ele diz, no meio daquelas trevas que estava o planeta Terra, haja luz, a luz resplandeceu de tal forma que não tinha nem sol, não tinha lua, e foi suficiente para dividir tarde, manhã e o primeiro dia. Parte escura, parte clara. Inclusive, dentro do estudo, nós remontamos uma experiência bíblica de Josué capítulo 10, verso 12 ao 14. O dia perdido deste planeta. Na realidade, lá em Josué capítulo 10, verso 12 ao 14,
Ali só, pelos cálculos, nós temos só 23 horas e 20 minutos perdidos. Naquela experiência ali de Josué. Mas lá em 2 Reis, no capítulo 20, verso 8, teve uma outra experiência. Quando o profeta Isaías foi, então, levar o recado de Deus a Ezequias. Ezequias havia sido avisado que ia morrer, com a úlcera que ele tinha adoecido muito forte, não sabemos bem em que lugar do corpo, mas que ele ia morrer. E ele virou o rosto para a parede e pediu a Deus, suplicou na frente do profeta Isaías. Isaías saiu triste. Quando ele estava no meio do quintal, Deus falou com ele: volta lá. Fala para ele que eu vou adicionar mais 15 dias de lambuja para ele. E isso está relatado em 2 Reis, capítulo 20, verso 8. E a charada que ele propôs para o profeta Isaías colocar para Ezequias era para ele saber que Deus ia abençoar ele e dar mais 15 anos, o que ele queria que fizesse? Se avançasse 10 graus no relógio de Acais ou se voltasse 10 graus. Isaías escolheu voltar 10 graus. 10 graus neste relógio de Acais equivale exatamente aos 40 minutos restantes para completar os 24 dias do dia perdido. Muito curioso isso, né? Mas, como nós vimos, esses 24 horas, esse dia perdido, em 2 ocasiões aconteceram para completar as 24 horas do dia perdido, Deus colocou o pé no freio e assumiu o papel de no break na história deste planeta. O mais curioso que eu acho nisso tudo é que a Lua gira em torno de si mesma, cada astro que existe no universo gira em torno de si mesmo, cada planeta, cada estrela. E sempre o menor gira em torno. Veja que os planetas que têm em volta da Terra, todos eles, além de girar em torno de si mesmo, no eixo imaginário, eles giram em torno do Sol. E o sistema solar do nosso Sol gira em torno do Alcione, que é o Sol maior, 25 vezes maior que o nosso. E assim sucessivamente todo o universo. E como explicar que ninguém ficou sem oxigênio, que ninguém morreu e que a natureza continua intacta e o universo continua intacto? Porque esse universo todo gira em torno de Deus. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo gira em torno dele. Lá no terceiro céu, o universo todo está girando em torno dele. No futuro, quando a cidade santa descer aqui para a Terra, estaremos estudando isso futuramente, aqui vai ser o centro do universo. Como nós vimos lá no Apocalipse, a Lua e nem o Sol não vai precisar de existir mais, porque o Cordeiro é a lâmpada que alumia. Vai acontecer o que aconteceu lá no Gênesis. Esse Sol nosso não vai precisar dele mais e nem da Lua, por causa dessa mudança. Mas olha que mudança que vai haver no universo inteiro para poder fazer essa transferência de lá para cá. Mas futuramente estudaremos melhor sobre isso. Mas a lição que devemos tirar disso é que depois do pecado, na próxima aula estaremos estudando sobre o pecado, muitas pessoas que ao invés de aproveitar a semelhança que tem com Deus, para que em posição de influência possa ser usado como instrumento para ajudar a salvar almas, porque pessoas giram em torno de nós todo o tempo e o nosso testemunho deve ser suficiente para apontar para o sol maior. Mas infelizmente alguns governantes, alguns que têm cargos na própria igreja, em todas as denominações por aí afora, professores, todo tipo de função, e mesmo nós, como eu estou dizendo, como pessoas, como indivíduos, como cristãos, às vezes queremos tomar o lugar de Deus. Já viu falar de Deus na barriga? Porque aqueles que estão à nossa volta, queremos ficar tirando proveito. E isso é satânico. É um propósito que o diabo implantou e os homens continuam com isso até hoje.
das mais simples modalidades, enriquecida por orgulho e egoísmo, inveja, preconceito, até as mais altas autoridades que muitas vezes perdem o estado de consciência de que somos criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus e apenas um instrumento para transferir a luz de Deus. Vós sois a luz do mundo. É apenas uma lição. No segundo dia, nós vimos a modelação do firmamento, do Raquiá. Continuou dentro d'água, mas Deus formou um anel, apenas para fazer divisão entre águas e águas. Água acima do Raquiá, do firmamento, e águas abaixo. No terceiro dia, o elemento seco. Os continentes, a área intercontinental do planeta. E a ordem para o surgimento de toda a flora. O quarto dia, o complemento da nossa galáxia, estabelecendo regularmente as 4 estações do ano, inclusive a normalização e precisão de tempo, com horas, dias, meses e anos. Na aula de hoje, nós começamos com o quinto dia, Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 23. Ao observarmos os versos relatados aí, percebemos, em suma, que toda a fauna aquática, toda a fauna marinha, os répteis ribeirinhos e toda sorte de aves que povoam esse planeta, que povoaram, foram criados pela ordem da palavra de Deus no quinto dia. O sexto dia, no capítulo 1, do verso 24, até o capítulo 2, do verso 25, onde nós temos o restante da criação. As últimas criações verbais de Deus foram, então, os répteis terrestres, animais domésticos e animais selvagens. Veja que Deus fez distinção entre uns e outros. Os que poderiam conviver com o homem com facilidade, mesmo no tocante ao restante da história da humanidade, e os que não tinham estabilidade para conviver com o homem normalmente por causa do seu porte gigantesco e por causa da sua natureza, principalmente depois do pecado. Agora temos no sexto dia uma parte que eu costumo chamar a criação especial de Deus, aonde a mão divina entra no ofício da criação, as suas próprias mãos entraram nesse ofício. E a sua palavra de amor e ordem interagindo com as suas criaturas. A primeira criatura feita com as mãos dele, o homem. Gênesis capítulo 2, verso 7. A fórmula criacionista está bem aqui. Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito ou se tornou alma vivente. Veja que com o pó da terra que formou o corpo, com o fôlego de vida, o que nós entendemos e conhecemos por espírito com E minúsculo, e o homem se tornou alma vivente.
Se nós invertermos esse cálculo, ao invés de colocar um sinal de mais, colocar um sinal de menos, pó da terra menos fôlego da vida, corpo menos o fôlego, ou menos o espírito, que é minúsculo, é igual a alma morta. Infelizmente, por influência de civilizações antigas, o grande destruidor inventou muita mentira. Lá no Éden, já para os nossos primeiros pais, na aula que vem a gente vai estar vendo, que divulgou uma mentira violenta chamada imortalidade da alma, que é antibíblico. Futuramente estaremos estudando exclusivamente, vai ter um dia que vai estudar só sobre isso. Mas eu queria reportar ao texto de 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16, que é o único texto bíblico sobre o tema, de forma objetiva, usando essa palavra imortal, e esta imortalidade é atribuída exatamente a Deus, o único imortal. O resto é resto. Somos criaturas. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas, diferente. E um dia alcançaremos, pelos méritos de Cristo, a imortalidade. Do contrário, nada feito. O que o livro do Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, relata que quando a pessoa morre, o pó volte à terra como era. Então o corpo vira pó de novo, desmancha. E o espírito, ou o fôlego, volte a Deus que o deu. Para nascer, Deus sopra. Quando morre, volta para o pulmão de Deus. O fôlego, que as pessoas pensam que é uma entidade pessoal. Muitos pensam. Mas na realidade, São João capítulo 11, verso 11, Jesus diz sobre Lázaro, que já estava dissorando há 4 dias. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A morte é um sono, no contexto bíblico. Mas um dia, à frente, estudaremos exclusivamente sobre essa questão. Agora entraremos na sequência em que o segundo passo dessa criação especial de Deus, no Gênesis capítulo 2, verso 19 ao 20, o homem foi honrado em ser convidado por Deus para participar da criação. Gênesis 2, 19 a 20, ele foi convidado por Deus a dar nome à fauna que Deus criou, aos milhares de espécies. Pensem bem, o cérebro, que tinha 100% de utilidade desse homem criado, perfeito, para a honra e glória de Deus, ele ia dar nome, já quase terminando já o dia, numa voltinha do dia, enquanto Deus ia concluir uma outra parte dessa obra especial. E nós vamos ver logo em seguida. E Deus, nessa missão que deu para o homem, que nós já podemos chamar de serviço à vista, o homem foi criado, não é para ser preguiçoso. Por isso que lá no Apocalipse fala que os preguiçosos vão ficar do lado de fora. Ele já nasceu para trabalhar como Deus sempre trabalhou. Só deixamos de trabalhar na nossa atividade de ganha-pão quando aposentamos. Mas porque aposentou, não morreu. Podemos trabalhar para Deus e fazer qualquer outra atividade na vida cotidiana. Afinal, a vida sem trabalho não é nada. Precisamos trabalhar. Só quando realmente não tem jeito. Mas com o trabalho que Deus comissionou o homem, nessa honra, em plena criação do 6º dia ainda, quase concluindo a criação,
Deus queria, na realidade, incutir na mente do homem, dessa criatura que foi feita à sua imagem e à sua semelhança, a necessidade de ter alguém do seu lado. Uma pessoa especial. Uma escolha especial. E o homem foi percebendo isso ao passo que foi dando nome aos animais e não viu ninguém que tinha condições de assumir esse papel. O jardim que nós temos agora do verso 4 ao verso 17 do capítulo 2, que Deus plantou com as suas próprias mãos, enquanto o homem foi lá dar nome ao que Deus já tinha criado, todo o planeta Terra era o Éden, todo ele. Observem, ao oriente do Éden Deus plantou um jardim, é o que o texto bíblico diz. Então nós sabemos que esse jardim Deus plantou aonde hoje nós conhecemos o chamado Oriente Médio. Uma região de aproximadamente, se colocarmos um quadrado traçado lá no Oriente Médio, formarmos um quadrado, daria mais ou menos 2.000 quilômetros cada lado desse quadrado. E tem que ser mesmo, né? Porque esse jardim depois ia ser, antes do dilúvio, ser transportado para o céu. E lá no Apocalipse, apresenta ele, no capítulo 22, verso 1 e 2. Aliás, lá no capítulo... É isso mesmo. No 22, no 1 e no 2, inclusive a árvore da vida estava de um lado e do outro. Duas árvores. Sendo que aqui no jardim que ele criou só tinha uma. E quando o jardim daqui juntou com o jardim de lá, ficaram as duas. Lá no Apocalipse. E é nesse jardim que a cidade que ele está fazendo está dentro dela. A cidade que está dentro dela, lá no céu, tem cada lado do muro dessa cidade tem 555 quilômetros aproximadamente, segundo as medidas bíblicas. Mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, uma área quadrada, do tamanho do estado de São Paulo, dentro desse jardim que já foi lá para o céu. Mas então aqui na Terra, quando ele criou o jardim aqui, também aí no relato, nós vimos que entrava um rio no meio desse jardim e se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Gion, que é a terra de Cush, então, do futuro Cush. Cush quer dizer preto, descendente de Cão, que povoou o Egito e a África. Então, sabemos que o Gion está se tratando do Nilo, com cerca de 6.300 quilômetros de extensão. Segundo, Pison, o que corta a terra do Avilá. Avilá quer dizer arenoso. Nas aulas seguintes estudaremos sobre o dilúvio. Quando o dilúvio veio, o jardim já tinha sido levado embora para o céu, e aqui na terra os rios ficaram. E o Pison, com o dilúvio, ele desapareceu e ainda ficou o deserto, não só o da Arábia Saudita, como ficou também o do Saara lá na África. Isso sem falar em vulcões, em tufões, em terremotos, que cada dia mais passariam a existir. Que com o desgaste causado pelo dilúvio, que o planeta, por causa de 42 dias e 42 noites de chuva ininterruptas, deixaria o planeta 7 meses e 14 dias sem ter condições de nem um passarinho assentar na terra. Virou uma areia movediça. E com isso, evidentemente, comprometeu a situação das nossas placas tectônicas, que ao longo da história, com o desgaste que a humanidade viria causando sobre a Terra, elas começariam a aumentar os problemas
sendo necessárias as profecias que nós conhecemos. Nos últimos dias, quando chegasse, terremoto e tufão, ia virar brincadeira, né? E o Tigre e o Eufrates, os outros dois que estão ali, os dois últimos, que desceriam, todos os quatro descem, distintamente até o mar. E uma curiosidade interessante, nós vamos estudar depois também, a história do Chatel Arad. O Chatel Arad só surgiu, o que junta o Tigre com o Eufrates, só surgiu por volta de 2350 a.C., segundo estudiosos. Veja que coisa interessante. Esse foi o ano do dilúvio. O dilúvio aconteceu no dia 17 de maio do ano 2350 a.C. Mas futuramente estudaremos mais sobre isso. Mas só queria dizer que o Tigre e o Eufrates está lá até hoje. Firme, firme, firme. Com o mesmo nome. E como eles estavam um seguido ao outro, e o jardim do Éden é ali no Oriente Médio, e quando o jardim foi levado embora para o céu, antes do dilúvio, de baixo se tornou fértil crescente, conhecido fértil crescente, onde foi o berço das civilizações da humanidade, onde se desenvolveram as primeiras civilizações. E futuramente também estudaremos mais sobre isso. Aqui está então uma simples ilustração sobre o jardim. O quadrado em volta, o muro do jardim, o rio que entra, que lá no Apocalipse, no capítulo 22, lá ele sai do trono de Deus. Divide em 4 braços. Só que nesse rio lá no meio vai ter uma praça. E lá próximo então tem a árvore da vida, um de um lado, outro do outro. E daí os 4 rios, Gion, o Nilo, Pison, terra do Avilá, e o Tigre e o Eufrates. Bem claro. E o resto tudo era Éden. Tudo era Éden. A outra parte da criação especial de Deus, a mulher. Capítulo 2, verso 18 ao 25. A forma do homem que nós mostramos lá, a fórmula criacionista está lá. É só pegar o pau da terra. Né? Mas como é que sopra? Cadê? Cadê o cientista? Que sopra. Não vai ter que render honra e glória a Deus, porque é o caminho, a verdade e a vida. E a forma da mulher está aqui também. Facílimo. Olha que coisa mais simples do mundo. Verso 21 ao 23. Costelinha. Tirou a costelinha lá de Adão. Até eu imagino que é do lado do coração. Tirou. Fez ele dormir primeiro. A hora que ele acordou, eu até penso que a primeira insônia do planeta foi ali. Ele não quis nem dormir mais. O tanto que ele ficou encantado com a beleza que Deus colocou na frente dele. Agora, o matrimônio colocado ali pelo legislador do universo, citado no verso 18, então, do capítulo 2, o primeiro propósito é evitar a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Eu, inclusive, gostaria de frisar que esse homem seria com H maiúsculo. O ser humano, não é bom que o ser humano viva só. E olha bem que isso foi dito para um solteiro. Não foi dito para um casado. O primeiro propósito do matrimônio é esse: evitar a solidão. O segundo propósito do matrimônio, verso 24. A escolha certa
para que se tornem uma só carne. Se for para você casar e viver sozinho e continuar se sentindo sozinho, já escolheu errado. Porque você não pode casar e se sentir só. Você tem que se sentir que é uma só carne. E ter um propósito só, vida conjugal. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Mas Deus é a forma de governo. Que governa o planeta. Que governa o universo. Eles têm um propósito só com relação à criação. De tudo que eles criaram. E de tudo que eles mantêm. Marido e mulher também têm que alcançar esse padrão. Na sua relação. E o terceiro propósito, eu diria que é um propósito duplo. Verso 27 e 28 do capítulo 1. Multiplicação e administração. Veja que será consenso geral, padrão, de igualdade, de companheirismo. Mas jamais esquecer do propósito maior de todos. Que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus e que Deus é amor. O casamento, o matrimônio, tem que ser fundamentado em amor. Amor verdadeiro. Nós sabemos que a Bíblia usa o termo ágape, para o amor divino. Aquele amor que perdoa e esquece. Não perdoa e fica jogando na cara. Mas mostra outras formas de amor que, se juntar tudo, resume em um só: o amor humano. Que é o amor baseado só na troca. Se me der, eu dou. Se bater de cá, eu bato de lá. Se me destroncar, eu rebento. É muito triste. Porque esse tipo de amor só vai ter valor se tiver o amor ágape como meta, como foco. Para que um dia, pela graça de Deus, alcancemos esse padrão. Porque o que nós nascemos, infelizmente, é com o amor humano. E é com ele que a gente acaba fazendo nossas escolhas e vivendo a nossa vida. Mas o exercício da fé cristã nos proporciona condições pela graça de Cristo para que um dia possamos alcançar, com menor que o 7º depois de Adão alcançou, e foi morar no céu. Como Elias alcançou e foi vivo no carro de fogo para o céu. Moisés alcançou, morreu e foi ressuscitado. Esses 3 indivíduos moram no reino eterno. É verdade que os que não foram para o céu, que alcançou aqui na terra, o relato bíblico fala que quando Jesus chegar, a graça dele vai completar o que faltar e nós vamos chegar. Mas como que a graça vai completar se eu e você não tiver como foco, como meta isso hoje já? Na hora de escolher a companheira ou o companheiro, ter como meta, como foco, amor ágape. O pecado, ao entrar no mundo, a primeira coisa que ele comprometeu foi com essa intimidade que o ser humano tinha com esse amor verdadeiro, ágape. E, lamentavelmente, isso passou a refletir não só na individualidade, mas como no casal. Lá no início, Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não é para comer. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha, deixou uma flora inteira do planeta Terra. Incalculável o tamanho da flora, com a quantidade de árvore que tinha. Tudo para nós. Ele só pediu uma árvore para ele. Só uma. E o diabo deu conta de convencer ele a ir lá. Mexer no que não devia. A mata inteira para o homem
E uma árvore que era de Deus, era particular dele, propriedade particular dele, o homem foi lá e mexeu. E com isso, quando eles saíram do jardim, o casamento que era para acontecer sempre entre um homem e uma mulher, com o tempo, ao invés deles continuar vivendo como uma só carne, passaram a querer viver com a máquina de moer carne. Poligamia. E juntando. E temos, infelizmente, relatos de personagens bíblicos que chegaram a ultrapassar o recorde de 1000 esposas, entre esposas e concubinas particulares, lamentavelmente. Mas pagaram caro cada um desses por causa dessa conta. Ô, conta difícil. Muito bem. Não existe nem um outro propósito no matrimônio, além desses revelados aqui nas Escrituras, que Jesus, lá em São Mateus 19, num diálogo sobre a questão exatamente do casamento e do divórcio, ele, por 2 vezes seguidas, ele usa a palavra princípio, dando a entender que o que foi estabelecido no princípio era para continuar hoje. Inclusive que o que o homem uniu, que o que Deus uniu não separe o homem. Esse continua para Deus sendo o propósito. Mas infelizmente para o homem, por causa da dureza dos corações, o propósito mudou de cara. Porque lá a escolha era feita em cima do ágape, um amor eterno, divino. E aqui, infelizmente, é feito sobre um amor humano, em cima de paixões, etc. E, lamentavelmente, a única fórmula de felicidade, que são aqueles propósitos de Deus, que é o amor, que inclusive nos envolve por semelhança com Deus, nos condiciona a isso, principalmente se nós pedimos a Deus para escolher companheira para nós, ou companheiro, olha, dificilmente vamos errar. Mas a felicidade continua sendo o propósito de Deus. Mesmo que para isso, infelizmente, Deus teve que ir lá, no Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao 4, teve que autorizar o divórcio. Divórcio é bíblico. O matrimônio é bíblico. Agora eu quero deixar bem claro uma coisa. No Éden não havia cartório, nem igreja, e a relação era estável. Criador e legislador do universo. Ele e seu eterno amor estabeleceu aquela união estável para durar eternamente, que era o propósito dele, como uma só carne, um cuidando do outro e jamais ficar só. Mas o homem, infelizmente, depois do pecado, arrumou outras encrencas. Fora do Éden, o destruidor entrou em ação e trouxe caos e trouxe baderna. A humanidade foi se organizando e juízes passaram a serem responsáveis, tanto do ponto de vista matrimonial, para realizar matrimônios, como para realizar divórcios. Até hoje, de maneira extremamente organizada, só o juiz de paz constitui um casamento. Para pastor, padre, qualquer religioso realizar um casamento em qualquer igreja, ele depende da procuração do juiz de paz. Do contrário, sem chance. Casamento dentro de igreja, de Gênesis ao Apocalipse, não tem nenhum sequer. Nenhum. Todos os casamentos são de cunho civil.
instalado pelo legislador do universo. O que nós conhecemos de casamento dentro da igreja aconteceu por volta de 1550 da era cristã. 50 anos depois do descobrimento do Brasil, Carlos V da Inglaterra começou a pôr essa moda na igreja católica na época. E quando passou o período da Reforma Protestante, todos os evangélicos, o mundo católico, todos incorporaram essa tradição de fazer casamento dentro de igreja. Mas casamento, Deus é o legislador, você tem a obrigação de fazer a escolha certa, o cônjuge tem que fazer a escolha certa, que ao deixar uma família, largar o que é certo para ir para o duvidoso é suicídio. E é o que a maioria tem feito. Um contrato, ao invés de um contrato de casamento, um contrato de suicídio. Portanto, precisa ficar bastante claro que o casamento, sendo de cunho civil, só o juiz de paz que faz, nenhuma autoridade religiosa e nem ser humano nenhum pode mandar a colher de pau, exceto se o cônjuge, o casal, em comum acordo, abrir as portas para que um conselheiro entre e sirva como instrumento nas mãos de Deus para ajudar a salvar um casamento que está à beira do barranco. Inclusive lá como eu disse também, eu citei inclusive o texto, o divórcio, no capítulo 24 de Deuteronômio, verso 1 ao 4, depois vocês leem com calma e analisam as situações que era o divórcio ali, e fica claro que não é a situação que a tradição religiosa colocou hoje, em toda a cristandade, com raríssimas exceções. Inventaram tanta tradição e um monte de preconceito, como as tradições são mestres em fazer, em criar, acaba deixando os divorciados, que não foi por adultério ou viuvez, um zero à esquerda. Jogado, abandonado. E quantos sucumbiram na história da humanidade à fé por causa de tradições religiosas que a Bíblia não sanciona, que a Bíblia não autoriza. Lá em São Mateus, se a gente observar o verso, capítulo 19 de São Mateus, verso 3 a 6, Jesus está recomendando apenas que, baseado nos propósitos do princípio, daquele princípio, era para continuar uma só carne. E a escolha é feita sobre amor. E o que o Deus uniu não deveria separar o homem. Mas confirmou também que pela dureza dos corações, Deuteronômio 24, 1 a 4 aconteceu. Infelizmente. Para derrubar os propósitos de Deus. Mas quem derrubou o propósito não foi o divórcio. Foi a escolha errada. Agora, quero abrir um parênteses aqui. No verso 9 do capítulo 19 de São Mateus, observe lá, se você tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida revisada, que tem um trecho entre parênteses, que diz o seguinte: o que casar com a repudiada comete adultério. Isso não existe na Bíblia. Isso não foi escrito, isso não foi inspirado. Isso é um termo apócrifo, introduzido, acrescentado. Tudo na Bíblia que tiver entre parênteses ou entre colchetes foi acrescentado em qualquer Bíblia. Eu postei lá no meu Gmail, professor Rafael Diniz Caetano, Diniz com Z no final. Então, de novo,
Professor Rafael Diniz Caetano, @gmail.com. Vocês vão encontrar lá um link que é a minha tese em teologia e cultura, que é um trio polêmico: casamento, divórcio e celibato. Um trio polêmico, mas claramente bíblico. Casamento, divórcio e celibato. Vocês podem entrar, podem copiar, podem ler, e vocês vão lá ter vasta argumentação sobre esse assunto dentro da Bíblia Sagrada. E lembrando que esse curso eu fiz numa universidade evangélica, a Cândido Mendes, e essa matéria eu alcancei a nota de excelente. E recebi e-mails, inclusive, de elogio dos meus tutores e professor da matéria. Para a honra e para a glória de Deus. Só em suma, o casamento deve ser feito em amor, a escolha em amor, o amor verdadeiro, com esse foco. Se não tem o amor ágape hoje, mas tenha ele como meta, como um propósito conjugal. Para que isso possa se tornar realidade na história que vocês vão construir. Porque vocês vão deixar um lar prontinho, certinho, seguro, que não falta nada, para ir viver do lado de alguém que você não conhecia, não convivia, com famílias que você não conhecia, não convivia. A química é muito importante, mas não esqueça do olho no olho, de observar se aquele que você está escolhendo é alguém que é família, que respeita, que gosta de família, que respeita valores, especialmente que está dentro do seu perfil e do seu padrão, porque quem está no andar de baixo tem facilidade de puxar quem está no andar de cima e jogar no chão. Mas o povo tem uma mania de pensar que todo mundo é Sansão, mesmo estando lá em cima, no andar de cima, sendo um cristão, casando com alguém que não acredita em Deus de forma alguma, ele acha que te leva, não, eu levo ele para a igreja, mãe. Acha que é o Sansão. Está lá em cima e vai puxar. Mas é muito mais fácil descer do que subir. Para baixo, todo mundo sabe da história. Todo mundo ajuda. Despenca, rola só uma bola de neve. Escolha. Escolha. O muito rico com o muito pobre dificilmente vai dar certo. Muito culto com um semi-analfabeto dificilmente vai dar certo. Para toda regra tem exceção. Se a coisa já é tão difícil no cotidiano do dia a dia, para que procurar o caminho das exceções? Para que dar trabalho para Deus? Mas para toda regra tem exceção, e tem Deus para fazer milagre. Agora, se infelizmente a escolha foi errada, o desastre já está acontecendo, eu pergunto, tanto do ponto de vista social, familiar, moral, ético, o que é melhor? Um casal ficar brigando 24 horas na frente dos filhos, sair nos tapas, desentendimento aberto, para as crianças ter transtornos emocionais severos, a ponto de não conseguir fazer nada na escola. Crianças desequilibradas, potencialmente futuros psicopatas, criminosos, drogados, viciados, etc. Ou desajustados.
É melhor continuar desse jeito por causa de uma tradição antibíblica? Ou usar do recurso que Deus deixou na Bíblia, o divórcio, e cada um possa recomeçar a história que não deu certo e virar a página? Afinal de contas, o propósito do matrimônio é a felicidade, é o amor. Leia a tese. E eu terei todo o prazer de dialogar com qualquer um sobre essa questão. Infelizmente, todos os criminosos, eu garanto que mais de 90%, e com certeza 100% dos crimes hediondos, dos criminosos de crime hediondos, e 90% dos crimes comuns, são frutos de pessoas de lares desajustados. E isso precisa mudar. O certo era mudar lá no início. Escolher certo. Ter consciência que você está deixando o certo para ir para o duvidoso. Faz o contrário. Saia do certo para a certeza absoluta. Se você já tem problema lá, imagina se você ia arriscar numa relação nova. Você viveu ali de 18, 20 e poucos anos, do lado dos seus pais. Por pior que tenha sido, você viveu esse período lá, de 18 a 20 e poucos anos, 30 anos, 30 e poucos. Mas no casamento, é o resto da vida, meu irmão. Minha irmã, vai escolher errado? Mas se já escolheu? Porque nós não estamos falando mais com alguém que está lá no princípio. Pelo contrário, é com alguém que está no fim. No fim dos tempos. Vai continuar igual cachorro com gato, desonrando a Deus, desonrando a família, desonrando a sociedade, a igreja, por causa de meras tradições? Se é possível recuperar, recupere. O perdão é divino e é isso que Deus quer. Mas não se esqueça que se não tiver jeito de recuperar, a única solução for o divórcio. Lembre-se que Jesus deixou bem claro que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Ainda que fosse pecado o divórcio, e não é, ainda que fosse, lembre-se, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É o texto bíblico, é a palavra de Deus. Ainda que fosse pecado, tinha perdão. Não é pecado imperdoável. Não seria um pecado imperdoável. Como a maioria das organizações, das igrejas, por simples tradicionalismo, implantam goela abaixo essas tradições, usando a Bíblia para isso, infelizmente. Aí vem os transtornos emocionais, as depressões sem cura. Haja psiquiatra para dar conta de um casamento desajustado. Haja psicólogo. Haja tarja preta. Haja paciência. As pessoas adoecem. E é melhor viver doente? É verdade. E companheiro é companheiro. E nós precisamos de cuidar do nosso cônjuge que está doente. Com amor, com carinho. Mas, se a escolha individual foi errada, nunca é tarde para acertar e ser feliz. Você pegar com Deus para salvar o seu casamento, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas muitos, quantos e quantos, que por anos dobraram os joelhos durante, quem sabe, 4 anos, outros mais, outros menos, e suplicaram,
e não conseguiram o milagre. Porque Deus não vai interferir naquilo que depende da escolha de duas pessoas. Como é que Ele vai salvar o seu casamento se você quer, mas seu cônjuge não quer? Se você ama e ele ou ela não ama, como que Deus vai interferir? O que adianta eu suplicar orando para Deus salvar alguém que não quer salvação? Deus não entra na lama para tirar ninguém, mas Ele estende a mão e diz: vinde a mim. Então, se o cônjuge vem junto, ele vai salvar esse casamento. Seja com a ajuda de psiquiatra, de psicólogo, de pastor, seja do religioso que for, seja da pessoa que for, que você confia como um conselheiro, como um exemplo que possa te ser útil. E com oração e fé, você vai conseguir resolver. Mas se não resolver, nunca é tarde para ser feliz. E ninguém que hoje está sozinho deveria continuar sozinho. Porque se um solteiro recebeu a orientação que não era bom ficar sozinho, imagina o casado que aprendeu, não só os 20, 20 e poucos anos que ficou junto com os pais, que viveu pouquinho, mas o resto da vida. Outros 20, 30, 40, 50 anos casado. Vai viver sozinho? Vai entrar em depressão? Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde. Esse assunto, esse ponto é um ponto polêmico, como outros também que nós vamos estudar ao longo do curso, mas embasados na Bíblia. E repito, está lá a tese, para quem quiser ler, analisar e estudar. Cabe a cada um entregar o coração a Cristo e ao Espírito Santo para Ele iluminar e abençoar o seu casamento, a sua vida e as suas escolhas. Todos os jovens, adultos e idosos, igualmente. Para que nós tenhamos lares felizes, de crianças equilibradas, que como nós finalmente aprendemos, então, fazer escolha e ter como foco o amor ágape. Na próxima aula, estaremos estudando o capítulo 3, a entrada do pecado no mundo em cada detalhe. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É o meu desejo, é a minha oração. Oremos neste momento. Querido Senhor, neste momento, te agradecemos primeiramente pela Tua palavra que nos revela a verdade dura e crua como ela é. E só te pedimos e suplicamos que nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e, acima de tudo, condições e até milagre, se preciso for, para que possamos superar os obstáculos de nossa fé, de nossos matrimônios e de nossa vida toda. Mas, acima de tudo, Senhor, que o Teu amor e a nossa felicidade, inspiradas neste amor, continue como propósito em todas as nossas vidas. Na vida de cada lar representado, de todos os Teus filhos que habitam sobre a face deste velho mundo. E todos nós, naquele dia, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço.